Imagine um documento perdido no tempo, um relato misterioso que carrega consigo os ecos de uma era crucial para a humanidade. Este documento não é apenas um registro histórico. Ele oferece uma visão única sobre uma figura que transcendeu as barreiras do tempo e da cultura: Jesus Cristo. E quem seria o autor desse relatório? Nada menos que Pôncio Pilatos, o governador romano que desempenhou um papel central nos eventos que culminaram na crucificação de Jesus. Mas o que sabemos sobre a perspectiva de Pilatos? Qual foi a impressão que Jesus causou nele, um homem que representava o poder do Império Romano? Uma antiga carta, atribuída a Pilatos e supostamente enviada ao imperador Tibério, abre uma janela fascinante para essa narrativa. Essa correspondência oferece detalhes ricos e intrigantes sobre Jesus, incluindo sua aparência, comportamento e eventos que transcenderam o ordinário. Vamos explorar o conteúdo dessa carta, mergulhando em uma história que desafia nossas concepções tradicionais e nos transporta para um mundo de tensões políticas, religiosas e espirituais. Se este tipo de tema desperta sua curiosidade, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui buscamos trazer à luz histórias cativantes que mesclam história, espiritualidade e mistério, sempre com o máximo respeito e dedicação a você, nosso espectador. Agora, prepare-se para uma jornada que une o passado distante ao presente, revelando uma visão rara e impactante sobre um dos personagens mais enigmáticos da história. De acordo com os relatos históricos, Pôncio Pilatos governou a província da Judéia entre os anos 26 e 36 d.C. Como governador romano, ele enfrentava o constante desafio de equilibrar os interesses do império com as aspirações de um povo profundamente ligado à sua religião e cultura. A Judéia era uma região estratégica, tanto do ponto de vista geopolítico quanto comercial, mas ao mesmo tempo era também um território repleto de tensões. O monoteísmo fervoroso dos judeus frequentemente colidia com as políticas romanas, que promoviam a veneração do imperador como uma figura divina. Nesse cenário de conflitos e insatisfações, Pilatos precisava manter a ordem sem provocar revoltas que pudessem comprometer sua posição perante Roma. Foi nesse contexto que surgiu a figura de Jesus de Nazaré, um pregador itinerante cujos ensinamentos atraíam multidões. Para os líderes religiosos da época, Jesus representava uma ameaça não apenas à ordem religiosa estabelecida, mas também ao delicado equilíbrio de poder com o Império Romano. Quando Jesus foi preso e levado a julgamento, Pilatos se viu em meio a um evento que ultrapassaria em muito as preocupações imediatas de sua administração. A carta de Pilatos ao imperador Tibério não é apenas um relato factual. Ela é um reflexo das tensões políticas, religiosas e culturais da época. O governador descreve Jesus como um homem que possuía uma presença marcante, uma serenidade que transcendia o comum. Segundo Pilatos, Jesus tinha cabelos longos e ondulados, de um tom castanho claro, que parecia mudar de acordo com a luz, conferindo-lhe uma aparência quase etérea. Seus olhos, de uma cor que variava entre castanho e azul escuro, eram penetrantes, transmitindo calma e segurança. Essa descrição vai muito além de um simples retrato físico. Ela sugere uma figura que exalava tanto autoridade quanto humildade. A presença de Jesus parecia exercer um magnetismo incomum sobre aqueles ao seu redor. Pilatos relata que, mesmo em meio a multidões, era impossível ignorar sua figura. Embora fisicamente não fosse imponente, Jesus possuía uma aura que transmitia compaixão e sabedoria, criando uma conexão profunda com todos que o encontravam. Essa combinação única de características físicas e espirituais intrigava Pilatos, que, embora cético, não podia ignorar o impacto que Jesus causava. O relato também menciona alguns dos eventos extraordinários que ocorreram durante o ministério de Jesus.
Pilatos descreve os relatos de milagres como a transformação de água em vinho em uma festa de casamento e a cura de doentes que haviam perdido toda a esperança. Esses milagres para Pilatos não eram apenas demonstrações de poder, mas também atos de compaixão que refletiam o caráter de Jesus. Ainda assim, ele se perguntava: quem era realmente esse homem? Um simples pregador ou algo mais? Mesmo diante das pressões políticas e religiosas, Pilatos parecia hesitar em condenar Jesus. Ele descreve em sua carta os intensos debates com os líderes religiosos, que insistiam em que Jesus fosse crucificado por blasfêmia e incitação à rebelião. Pilatos, no entanto, não via crime algum que justificasse a pena de morte. A pressão popular, contudo, era imensa. As ruas de Jerusalém estavam tomadas por multidões exigindo a crucificação, manipuladas pelos líderes do Sinédrio. Pilatos, relutante, buscou uma alternativa ao propor a libertação de um prisioneiro, oferecendo ao povo a escolha entre Jesus e Barrabás. Para sua surpresa, a multidão escolheu Barrabás. Mesmo após lavar simbolicamente suas mãos diante da multidão, declarando-se inocente do sangue de Jesus, Pilatos parecia ciente do peso daquela decisão. Ele escreve sobre noites insones, atormentado por dúvidas e reflexões sobre os acontecimentos. Sua carta revela um homem dividido entre a lógica administrativa e o impacto emocional do que testemunhou. No momento da crucificação, eventos sobrenaturais reforçaram a aura de mistério em torno de Jesus. Pilatos descreve o escurecimento repentino do céu ao meio-dia, seguido por um terremoto que abalou a região, quebrando pedras e abrindo túmulos. Esses fenômenos causaram pânico entre os presentes, muitos dos quais interpretaram como sinais de um evento monumental. Um dos relatos mais marcantes mencionados por Pilatos é o do véu do templo, que se rasgou de cima a baixo, algo que os sacerdotes consideraram um presságio de grande significado espiritual. A reação da multidão também mudou drasticamente à medida que esses eventos se desenrolavam. Aqueles que antes exigiam a crucificação agora mostravam arrependimento, chorando e implorando por perdão. Até mesmo os soldados romanos que participaram da execução ficaram impressionados, com um deles proclamando: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Esse testemunho, vindo de um centurião endurecido, marcou profundamente Pilatos, que menciona esse momento como um dos mais significativos daquele dia. Pilatos conclui sua carta refletindo sobre o impacto desses eventos em sua vida e no mundo ao seu redor. Ele admite que, apesar de sua posição de poder e de seu ceticismo inicial, foi profundamente tocado pelo que presenciou. Os fenômenos sobrenaturais e a serenidade de Jesus durante seu julgamento e execução deixaram uma marca indelével em sua alma. Após a crucificação, surgiram rumores sobre a ressurreição de Jesus e seu túmulo vazio. Esses relatos rapidamente se espalharam, alimentando o misticismo em torno de sua figura. Pilatos, embora descrente em teorias de roubo do corpo, não conseguiu encontrar uma explicação lógica para o desaparecimento. Os relatos de aparições de Jesus ressuscitado a seus discípulos, segundo Pilatos, reforçaram a ideia de que ele era mais do que um simples homem. Pilatos descreve ainda o impacto desses eventos na sociedade, observando como o movimento em torno de Jesus começou a crescer rapidamente, cruzando fronteiras e abalando estruturas políticas e religiosas. Ele reconhece que, embora tivesse buscado manter a ordem, estava diante de uma revolução espiritual cujas consequências seriam sentidas por gerações. O impacto dos eventos descritos na carta de Pilatos vai além de uma simples narrativa histórica.
Ao testemunhar a crucificação de Jesus e os fenômenos extraordinários que a cercaram, Pilatos não apenas presenciou o desenrolar de uma tragédia, mas também o nascimento de um movimento que, embora inicialmente pequeno, se tornaria uma das maiores forças espirituais da humanidade. Sua perplexidade diante do desaparecimento do corpo de Jesus e os relatos de sua ressurreição refletem uma sensação de impotência diante de algo que ele não podia controlar ou compreender plenamente. Pilatos relata que nos dias que se seguiram à crucificação, a cidade de Jerusalém se tornou um verdadeiro caldeirão de emoções. Por um lado, os seguidores de Jesus começavam a propagar sua mensagem com renovado fervor, alimentados pela crença de que ele havia ressuscitado dos mortos. Por outro, as autoridades religiosas temiam que esse movimento ganhasse força, desestabilizando ainda mais a já delicada relação com o Império Romano. Nesse contexto, Pilatos enfrentava uma situação delicada. Ele sabia que qualquer decisão errada poderia resultar em uma nova revolta popular, algo que Roma não toleraria. No entanto, ele também reconhecia que, apesar de todos os seus esforços para manter o controle, estava diante de algo que transcendia sua autoridade como governador. Ele descreve como tentou manter o equilíbrio entre essas forças opostas, mas admite que, em seu íntimo, sentia que a morte de Jesus marcava o início de uma nova era. A carta de Pilatos revela ainda sua curiosidade sobre os ensinamentos de Jesus. Embora não fosse um homem religioso, ele se interessou pelas histórias que ouviu sobre as parábolas de Jesus e sua capacidade de tocar o coração das pessoas. Pilatos descreve essas parábolas como lições simples, mas profundas, que revelavam verdades universais de maneira acessível a todos. Ele menciona especificamente a frase "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", destacando como ela resumia o delicado equilíbrio entre as obrigações terrenas e espirituais. Essa passagem da carta de Pilatos nos faz refletir sobre a forma como Jesus lidava com as tensões políticas e religiosas de sua época. Em vez de incitar a revolta, ele pregava a paz e a compaixão, promovendo uma transformação interior que transcendia as divisões sociais e culturais. Essa abordagem diferenciada é mencionada por Pilatos como um dos fatores que mais o intrigavam em Jesus. Ele percebeu que, ao contrário de outros líderes religiosos ou políticos, Jesus não buscava o poder ou a glória pessoal. Pelo contrário, ele parecia ter uma missão que ia além deste mundo. Outro aspecto interessante da carta de Pilatos é a descrição das reações das pessoas que testemunharam os eventos relacionados a Jesus. Pilatos menciona como muitos dos presentes na crucificação, inicialmente hostis, mudaram de atitude diante dos fenômenos sobrenaturais que ocorreram. Ele descreve cenas de pessoas chorando, orando e até se ajoelhando em um misto de medo e reverência. Para Pilatos, esse comportamento era um sinal de que Jesus havia tocado algo profundo na alma das pessoas, algo que ele próprio não conseguia explicar racionalmente. Pilatos também destaca o impacto dos relatos de aparições de Jesus ressuscitado. Ele menciona que várias testemunhas afirmaram ter visto Jesus vivo novamente, algumas até relatando ter recebido bênçãos dele. Essas histórias, segundo Pilatos, se espalharam rapidamente, causando uma comoção generalizada. Embora ele não tivesse provas concretas de que essas aparições realmente ocorreram, ele admite que a convicção das testemunhas era inegável. A carta termina com uma reflexão de Pilatos sobre o significado desses eventos para o futuro. Ele reconhece que, embora tivesse buscado agir de acordo com os interesses do Império Romano, estava diante de algo que transcendia as questões políticas e administrativas. Ele admite que a figura de Jesus, com sua serenidade, compaixão e autoridade espiritual,
deixou uma marca permanente em sua alma. Pilatos conclui sua carta afirmando que, embora não compreendesse plenamente quem Jesus era, sabia que ele não era um homem comum. Essa perspectiva de Pilatos nos oferece uma visão única sobre Jesus, destacando aspectos que muitas vezes não são abordados nas narrativas tradicionais. Ela nos convida a refletir sobre como a presença de Jesus impactou não apenas seus seguidores, mas também aqueles que, como Pilatos, desempenharam um papel crucial em sua história. Além disso, a carta de Pilatos nos lembra que, mesmo em meio a conflitos e tensões, há momentos que transcendem as divisões humanas e nos convidam a buscar algo maior. Se você chegou até aqui, é porque este tema despertou seu interesse e curiosidade. Aproveite para se inscrever em nosso canal e continuar acompanhando conteúdos fascinantes que unem história, espiritualidade e mistério. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e deixar seu comentário. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo temas que inspiram e transformam.